A dor da perda e o anseio por respostas. A perda de um ente querido é uma das experiências mais devastadoras que alguém pode vivenciar. A dor que sentimos não é apenas uma sensação física de vazio, mas também um profundo sofrimento emocional e psicológico que parece nos consumir por completo. Quando perdemos alguém com quem compartilhamos a maior parte de nossas vidas, como um parceiro, um filho ou um amigo íntimo, o mundo à nossa volta se transforma. Cada objeto, cada lembrança, cada pequena rotina que costumávamos compartilhar com essa pessoa se torna um eco de sua presença. O vazio deixa uma marca, e a saudade se torna algo tão palpável quanto a própria dor. Essa dor é intensificada pela sensação de que, com a morte, algo irremediável aconteceu. Será que realmente nunca mais veremos essa pessoa? A perda traz consigo uma pergunta constante que ecoa em nossa mente: onde está essa pessoa agora? Esse questionamento não é apenas fruto da tristeza, mas também da esperança de que, se o amor foi verdadeiro, ele pode transcender a morte. Será possível que a morte não seja o fim, mas uma transição para outra forma de existência? Maria, uma mulher de 68 anos, estava sentada na sala de estar, olhando para a foto de seu marido que havia falecido 3 meses antes. Juntos, haviam vivido mais de 45 anos de casados, e para ela, parecia impossível que a vida dela continuasse sem ele. O silêncio da casa, o vazio de sua presença, a ausência de seu toque, eram insuportáveis. Será que eu algum dia o verei novamente? Pensava Maria todas as noites, antes de dormir. Como muitos de nós, ela não conseguia aceitar que o amor que eles haviam compartilhado pudesse simplesmente se apagar com a morte de seu marido. O silêncio e a esperança de um reencontro. Após a morte de João, Maria teve dificuldades para lidar com a vida cotidiana. O mais simples dos gestos parecia estar impregnado pela falta dele. Como ela poderia continuar a vida sem ele? Ela se lembrava de como ele sempre fechava a janela à noite antes de dormir, como ele fazia questão de ajustar a cortina da sala para que a luz da lua iluminasse suavemente a casa. Depois de sua morte, Maria deixou a janela aberta. Não era por descuido, mas por uma espécie de rito silencioso. E se ele me ouvisse, ela pensava. Era como se, de algum modo, ela estivesse oferecendo-lhe uma oportunidade de voltar. Será que o amor pode realmente desaparecer com a morte? Essa era a dúvida que pairava sobre ela, e talvez fosse essa dúvida que a mantinha viva, a impelia a continuar a vida, mesmo que fosse doloroso. Em sua mente, algo ainda a conectava com João. Ela sentia uma presença, algo sutil, algo que não podia ver, mas que de alguma forma estava ali, no ar, à sua volta. Não é o fim, ela pensava, sem saber exatamente por quê. Para Maria, a dor da perda se misturava com a esperança de que, talvez, João ainda estivesse presente, de alguma forma. Muitas vezes, ela fechava os olhos e sentia que ele estava ali, ao seu lado, apenas aguardando o momento certo para se manifestar. A busca por respostas é uma parte natural do processo de luto. Todos nós passamos por isso, buscamos sinais, buscamos alguma forma de confirmação de que nossos entes queridos continuam existindo, que o amor não se apaga com a morte. Algumas pessoas relatam que sentiram a presença do falecido de maneiras sutis, quase imperceptíveis, mas que, para elas, eram claras. Alguém, como Maria, poderia ouvir, de repente, a música favorita de seu falecido marido tocando no rádio, ou perceber uma fragrância familiar que parecia invadir a casa de forma misteriosa. Para alguns, esses sinais são interpretados como simples coincidências, mas para outros, são a única forma de contato com aquele que se foi. Eu ainda estou aqui, dizem esses sinais, eu me lembro de você, e nós ainda temos algo para viver juntos. Maria sentia esses sinais. Um perfume que ela sabia ser de João. A cortina que, por acaso, se movia quando ela estava sozinha na sala. Um pássaro que pousou na janela, no exato momento em que ela pensava nele. Eram esses os sinais que ela procurava, e mesmo que as pessoas ao seu redor não entendessem, para ela, eram evidências de que João ainda estava por perto. Essa busca por sinais é algo que transcende a lógica. Não podemos ver nossos entes queridos, mas isso não significa que não estão por perto. Será que eles estão nos observando? Será que ainda nos amam?
Essas são questões que nos tornam vulneráveis e que nos forçam a questionar a natureza do amor e da morte. Será que o amor verdadeiro transcende o tempo e o espaço? Em momentos de sofrimento intenso, muitos recorrem a práticas espirituais, à meditação, às orações, ou mesmo à busca por respostas por meio de médiuns e guias espirituais. A vida após a morte é possível? Podemos realmente nos reencontrar com nossos entes queridos? São questões que surgem naturalmente durante o processo de luto. Há aqueles que acreditam que a morte é apenas uma transição para outra forma de existência, onde as almas continuam a existir, e o amor é a força que as mantém unidas, independentemente da morte. A morte não é o fim, dizem muitos pastores e líderes espirituais. A morte é apenas uma passagem para o próximo estágio da jornada espiritual. Muitas religiões falam sobre a ideia de que as almas se reencontram, de que há uma vida além da morte, onde aqueles que partiram se reúnem novamente, seja no céu, seja em outra dimensão, onde o amor os mantém unidos. Maria encontrou consolo nas palavras de seu pastor, que sempre dizia: "Nos encontraremos novamente, em outro lugar, em outro tempo." Embora ela ainda sentisse a dor da ausência de João, essas palavras a ajudaram a continuar a vida com uma esperança renovada. Não era o fim. Ela acreditava que, em algum lugar, ela e João se reencontrariam. Você já sentiu algum sinal ou experiência que te fez acreditar na possibilidade de reencontrar um ente querido após a morte? Queremos ouvir a sua história. Deixe um comentário abaixo e compartilhe suas experiências com a gente. Não se esqueça de se inscrever no canal, porque temos muito mais conteúdo que vai tocar seu coração. Clique no sininho para ser notificado sobre nossos próximos vídeos. E, se este vídeo tocou o seu coração, curta e compartilhe com amigos que também possam encontrar conforto nesse tipo de mensagem. Após a perda de um ente querido, o silêncio muitas vezes é a primeira coisa que nos envolve. A casa, que costumava ser um lugar cheio de risadas e conversas, agora se torna um espaço vazio, onde a ausência se torna cada vez mais presente. Mas, em meio a essa dor, surgem sinais que nos fazem questionar: será que nossa conexão com o falecido realmente terminou? Ou será que há algo mais, algo invisível, que nos mantém ligados além do que os olhos podem ver? São muitos os relatos de pessoas que, após a morte de um ente querido, começam a perceber pequenos sinais que parecem vir diretamente da pessoa que partiu. Maria, por exemplo, não estava sozinha em sua busca por respostas. Muitas pessoas, ao redor do mundo, compartilham experiências similares, experiências que, para a maioria, seriam consideradas como coincidências, mas para aqueles que as vivenciam, são sinais claros de que a conexão nunca foi quebrada. Quando alguém querido se vai, o luto é inevitável. A dor pode ser insuportável, especialmente nos primeiros momentos após a perda. O que muitas pessoas não sabem, no entanto, é que o luto pode ser uma experiência profundamente transformadora. Alguns sentem a presença dos seus entes queridos de maneiras inesperadas. Pode ser um cheiro familiar no ar, a sensação de uma mão suave sobre a sua, ou até mesmo uma lembrança súbita que traz um sorriso no rosto. Esses sinais são muitas vezes sutis, mas, para aqueles que os percebem, são reconfortantes. Eles não apenas aliviam a dor, mas também trazem uma sensação de continuidade, como se a morte fosse apenas um estágio no ciclo eterno da vida e do amor. Maria, por exemplo, começou a perceber que sua casa parecia diferente. O perfume de flores frescas preenchia o ar, mesmo que ela não tivesse comprado flores recentemente. Às vezes, ela ouvia uma música suave tocando no rádio, uma melodia que João sempre gostava, mas que nunca estava sintonizada. Maria sabia, no fundo de seu coração, que essas pequenas manifestações não eram meras coincidências. Para ela, eram sinais claros de que João estava, de alguma forma, ali com ela, como se sua alma ainda vivesse ao seu lado. O amor, como nos ensinam muitas tradições espirituais, não conhece limites. Ele transcende o tempo e o espaço, e isso se torna ainda mais evidente após a morte. Maria não estava sozinha em sua busca por sinais. Muitos buscam conforto em suas lembranças, em pequenos gestos cotidianos que têm um grande significado. Muitas vezes, esses sinais aparecem nos momentos mais inesperados, quando a mente e o coração estão abertos para recebê-los.
George, um homem de 72 anos, também experimentou essa conexão espiritual após a morte de sua esposa, Sarah. Eles haviam sido casados por mais de 50 anos, e quando Sarah faleceu, George se viu completamente perdido. O vazio em sua vida parecia intransponível, mas algo extraordinário aconteceu. Todas as noites, antes de dormir, George se sentava em sua cadeira favorita, olhando para o retrato de Sarah. Com o tempo, ele começou a falar com ela, dizendo boa noite em voz baixa, como fazia quando ela ainda estava viva. E, em um desses momentos, algo incrível aconteceu. George sentiu como se estivesse sendo ouvido. Será que ela me ouviu? Perguntou ele, enquanto sentia um calor suave em seu peito. Esse calor era mais do que físico, era emocional e espiritual. Ele sabia, em seu coração, que não estava falando sozinho. Sarah estava com ele, ouvindo, acompanhando-o. Será que o amor continua após a morte? Pensava George, com a certeza de que sim. Ao longo do tempo, muitas pessoas buscam explicações espirituais para essas experiências. Alguns se voltam para a religião, outros para o espiritismo, e outros ainda para a meditação ou práticas esotéricas. A verdade é que não há uma resposta definitiva sobre o que acontece após a morte, mas muitas tradições afirmam que as almas permanecem conectadas, que a morte é uma transição para outro plano de existência onde o amor e as conexões continuam a viver. Em muitas religiões, como o cristianismo, acredita-se que as almas se reúnem no céu, um lugar de paz e união. O pastor Tom, que perdeu a esposa há 20 anos, sempre repete durante os funerais, isso não é uma despedida, é um até logo. Ele acredita firmemente que a alma de sua esposa, como as de todos aqueles que partiram com fé e amor, continuam a viver e se reencontrarão no futuro. Ao enfrentar a perda, a espiritualidade muitas vezes se torna uma ferramenta de cura. A prática de meditação, orações, e até mesmo conversas com guias espirituais podem ajudar na aceitação da morte e no entendimento de que a conexão com nossos entes queridos não desaparece. Essas práticas trazem conforto, pois nos fazem acreditar que o amor é eterno. E, para aqueles que não se identificam com uma religião específica, os ensinamentos espirituais contemporâneos também falam sobre a continuidade da vida da alma. A ideia de que as almas se conectam em um grupo espiritual é uma crença comum em muitas culturas e tradições. Nós não perdemos nossos entes queridos para sempre, ensina a espiritualidade esotérica. Eles estão apenas em outra forma de existência, aguardando o momento certo para nos reencontrarmos. E agora, eu quero saber de você, já sentiu a presença de alguém que partiu? Ou talvez tenha tido uma experiência que te fez acreditar que o amor transcende a morte? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe sua história conosco. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para ser notificado sempre que novos vídeos inspiradores forem lançados. Estamos aqui para crescer juntos, aprender uns com os outros e encontrar respostas nas nossas próprias experiências. Explorando os sinais, quando as almas se manifestam. Quando a dor da perda é profunda, o desejo de entender o que acontece após a morte se torna uma constante na mente de muitas pessoas. O vazio deixado por um ente querido nunca é preenchido facilmente, mas ao longo do tempo, os sinais começam a aparecer, oferecendo uma sensação de continuidade. Para muitos, essa presença não é apenas uma ilusão ou uma construção da mente, mas uma experiência real e tangível. A sensação de ser tocado, de ouvir uma voz suave ou até mesmo de sentir o cheiro característico de alguém que já se foi, são formas de comunicação invisíveis, mais profundas, que nos trazem consolo. Em casos como o de João, a ideia de que a alma continua sua jornada espiritual pode ser uma maneira de superar a dor da separação. Será que ainda posso sentir sua presença? Ela se perguntava, ao sentir o vento em seu rosto quando estava sozinha em seu jardim. Esse vento não era apenas o vento. Para ela, era um sinal de que ele estava lá, em algum lugar, de alguma forma. Alguns acreditam que os sinais não são meras coincidências, mas que o espírito do ser amado tenta se comunicar, mesmo após a morte. A presença na memória e os sinais que surgem nas menções cotidianas. Às vezes, os sinais não são tão diretos como um toque ou um cheiro, mas eles aparecem de maneiras mais sutis no cotidiano.
Por exemplo, muitas pessoas que perderam um ente querido relatam que, em momentos importantes de suas vidas, encontram um objeto ou um vestígio relacionado a essa pessoa que partiu. Uma foto esquecida na mesa de café, o perfume de uma flor que nunca foi plantada em seu jardim, uma peça de roupa pendurada no armário que traz à tona uma memória afetiva. Esses detalhes, por mais simples que pareçam, são de grande significado. Eles nos lembram que, embora o corpo físico não esteja mais presente, algo do espírito permanece em nosso mundo. Vera, por exemplo, perdeu seu irmão de forma repentina, quando ele tinha apenas 35 anos. A dor da sua ausência foi tão grande que Vera, por meses, se sentiu perdida. O que a ajudou a lidar com essa dor foi um pequeno gesto que ela passou a perceber em sua casa. A cada vez que ela passava pelo corredor, notava que a luz de uma vela que seu irmão costumava acender antes de dormir estava acesa, sem explicação lógica. No início, ela pensou que fosse apenas o acaso, mas, com o tempo, Vera começou a interpretar isso como um sinal de seu irmão, dizendo-lhe que ele estava bem, em um plano além do que seus olhos podiam ver. Para ela, a vela não era apenas uma chama acesa, mas uma luz de esperança que, de alguma forma, se conectava com o amor que eles compartilhavam. O toque suave da alma, como as almas se manifestam em nossos sonhos. Entre as experiências mais comuns de quem perdeu alguém querido, estão os sonhos em que a pessoa falecida parece voltar para dar uma mensagem ou um último adeus. Muitas vezes, esses sonhos não são meros reflexos do subconsciente, mas são vivências espirituais que ajudam a pessoa a processar o luto e a entender que a conexão não foi rompida. Os sonhos nos oferecem uma ponte entre dois mundos, o físico, onde ainda estamos, e o espiritual, onde nossos entes queridos podem estar. Sarah, por exemplo, perdeu sua mãe em um acidente de carro, e o processo de luto foi devastador para ela. Sarah, por semanas, não conseguia entender como poderia continuar vivendo sem a presença de sua mãe, com quem dividiu toda a sua infância e juventude. No entanto, uma noite, enquanto dormia, Sarah teve um sonho. Em seu sonho, ela estava na cozinha de sua casa, como nos velhos tempos, e sua mãe estava ao seu lado, preparando o café da manhã. Elas conversaram, riram e, no final, sua mãe lhe deu um abraço apertado. "Eu estarei sempre com você, mesmo que não me veja", disse sua mãe, antes de desaparecer lentamente no ar. Sarah acordou com os olhos cheios de lágrimas, mas também com uma paz que ela não havia sentido desde o dia da morte de sua mãe. Para ela, aquele sonho não foi apenas uma lembrança do que se perdeu, mas uma afirmação de que o amor transcendia a morte, e que sua mãe ainda estava com ela de alguma forma. Esses sonhos, que muitos consideram uma experiência espiritual, não são apenas um consolo, mas um testemunho da profundidade da conexão entre duas almas que se amam. Em busca de consolidação espiritual, a fé como caminho para a paz interior. Em momentos de dor profunda, muitos buscam consolo em sua fé. Seja em uma religião organizada ou em práticas espirituais pessoais, a crença de que a alma continua sua jornada após a morte oferece uma enorme sensação de alívio. Para muitos, é difícil conceber que a morte seja o fim. Eles desejam acreditar que, de alguma forma, as almas ainda estão presentes entre nós, guiando-nos e nos dando sinais de sua presença. A fé em um reencontro, no pós-vida, tem sido uma base para muitos idosos que enfrentam a perda de um ente querido. A ideia de que as almas se reúnem em uma existência além do nosso mundo físico não é apenas um consolo, mas também uma esperança que permite que os corações quebrados encontrem um pouco de paz. Para aqueles que possuem uma forte crença religiosa, como o cristianismo, essa visão é reforçada por ensinamentos que falam sobre a ressurreição, sobre a vida eterna e o reencontro no céu. Mas a crença na vida após a morte não é exclusividade de uma única religião. Várias correntes espirituais contemporâneas também falam sobre a continuidade da vida da alma, sugerindo que a alma não apenas permanece viva, mas continua a evoluir. A morte não é um fim, é uma transição para uma nova jornada espiritual, dizem muitos guias espirituais. Essa visão ajuda as pessoas a se sentirem mais confortáveis com o luto, a não temer a morte, e a acreditar que, quando o momento chegar, poderão se reunir novamente com aqueles que perderam. O encontro com os entes queridos do mundo espiritual. Algumas histórias são tão tocantes que nos fazem refletir profundamente sobre o significado da vida e da morte. Carla, por exemplo,
perdeu seu pai há mais de 15 anos. Durante toda a sua vida, ele foi uma figura de apoio, uma pessoa que sempre a guiou com amor e sabedoria. Quando ele faleceu, Carla ficou sem chão. Mas ela sempre acreditou que, em algum lugar, ele a observava. Ela, então, começou a perceber pequenos sinais, como quando, ao entrar em sua casa, sentia uma brisa suave, embora a janela estivesse fechada. Em uma noite, enquanto refletia sobre os anos passados, Carla sentiu, como nunca antes, que seu pai estava ali com ela. "Eu te amo, filha. Você não está sozinha", disse a voz suave em sua mente. Esse tipo de experiência, embora difícil de provar cientificamente, tem sido descrito por muitas pessoas ao redor do mundo. Elas sentem a presença de seus entes queridos em momentos cruciais de sua vida, em momentos de decisão ou tristeza. Para elas, essas experiências são reais e valiosas. São a confirmação de que o amor nunca se perde, e que a conexão entre as almas vai muito além do que podemos ver ou tocar. A verdadeira ligação espiritual não se limita à nossa existência física. Ela transcende o tempo e o espaço, conectando-nos em um nível profundo, de forma silenciosa e constante. Enfrentando o luto e encontrando paz. Por mais doloroso que seja enfrentar a perda, o luto é, muitas vezes, um caminho para a cura e para o crescimento interior. Ao longo do tempo, a dor da perda pode se transformar em algo que traz uma compreensão mais profunda sobre a vida, sobre o amor e sobre a morte. Quando nos permitimos sentir a dor, quando aceitamos a ausência, a conexão se mantém viva, mas de uma forma mais silenciosa e serena. Muitas pessoas, como Laura, uma mulher que perdeu o marido após 30 anos de casamento, aprenderam que a dor da perda não precisa ser esquecida. Ela é parte do processo de amor eterno. Laura encontrou consolo em suas próprias memórias, nas pequenas coisas que ela e seu marido compartilhavam. À noite, ela sentava-se em sua cadeira favorita e relembrava com carinho os momentos especiais que tiveram juntos. Esses momentos não estavam perdidos, estavam guardados em seu coração, prontos para ser revividos sempre que ela desejasse. Agora, convido você a refletir sobre o que acabamos de compartilhar. Você já teve alguma experiência que te fez acreditar que a conexão com os entes queridos vai além da morte? Como você lida com o luto e os sinais de presença de quem você perdeu? Deixe um comentário abaixo e compartilhe sua história com a gente. Lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações para mais histórias emocionantes como essa. Não perca a chance de fazer parte desta comunidade de apoio e aprendizado. O luto é uma experiência universal, mas profundamente pessoal. Cada um de nós lida com a perda de uma forma única, e embora a dor da separação seja algo que todos enfrentam, a maneira como encontramos paz e aceitação pode variar bastante. Para alguns, a jornada do luto é longa, repleta de momentos de desesperança, enquanto para outros, ela é mais uma travessia silenciosa e introspectiva. No entanto, uma coisa é certa, o luto não significa o fim da conexão com o ente querido. A jornada espiritual que se segue à morte de alguém pode ser uma oportunidade de reflexão profunda sobre o que realmente importa. O amor que compartilhamos com aqueles que partiram não desaparece. Ele se transforma e continua a nos guiar, muitas vezes sem que nem percebamos. Esta ideia de continuidade, de que sentimentos e as almas não se extinguem com a morte, é reconfortante para muitas pessoas, especialmente para aquelas que têm uma forte conexão espiritual. Jorge, um homem de 58 anos que perdeu sua esposa após 33 anos de casamento, relatou que, após sua morte, passou por uma fase de grande dor e solidão. Ele começou a perceber, no entanto, que em momentos específicos de sua vida, sua esposa parecia presente. Não no sentido físico, mas através de pequenas ações e sinais. Quando enfrentava uma grande decisão sobre a venda de sua casa, sentiu uma presença suave ao seu lado, como se ela estivesse ao seu lado, guiando e ajudando-o a tomar a decisão certa. Para Jorge, isso não era uma coincidência. Ele acreditava firmemente que sua esposa, embora não visível, estava com ele, de alguma forma, acompanhando-o em sua jornada. O papel das memórias e da gratidão, como as lembranças, tornam-se uma fonte de força. As memórias de quem se foi são, muitas vezes, uma das maiores fontes de conforto.
Em momentos de tristeza ou solidão, as lembranças felizes e os momentos especiais compartilhados com aqueles que amamos podem se tornar um farol de luz, ajudando-nos a lidar com a dor da perda. Esses momentos guardados no coração podem servir como lembretes poderosos de que o amor nunca se vai, mas se transforma, e que a conexão nunca é realmente quebrada. Janaína, por exemplo, perdeu sua mãe quando tinha apenas 26 anos. O luto foi doloroso e, durante um bom tempo, ela sentiu que sua vida havia parado. Mas, com o tempo, ela percebeu que as memórias que ela compartilhava com sua mãe continuavam a guiá-la. Janaína começou a praticar uma forma de gratidão diária, focando nas lições e nos momentos felizes que viveu com ela. Ela criou um ritual em que, todas as manhãs, acendia uma vela e lembrava-se de algo que sua mãe havia ensinado. Esses momentos de conexão com o passado não a impediam de seguir em frente, mas a ajudavam a construir um futuro mais forte. Essa prática de gratidão e lembrança também ajudou Janaína a passar a se ver de forma diferente. Ela começou a perceber que a morte de sua mãe não significava que ela perderia todos os ensinamentos que ela lhe havia dado. Pelo contrário, ela agora via sua mãe como uma guia espiritual, uma presença que, de alguma forma, ainda a acompanhava. O encontro espiritual, reencontro com aqueles que amamos. À medida que avançamos em nossa jornada espiritual, a ideia de um reencontro com os que partiram se torna uma fonte constante de consolo. Embora muitos acreditem que a morte seja o fim definitivo, muitas tradições espirituais nos ensinam que a morte é, na verdade, uma transição. A ideia de que podemos nos reunir com aqueles que amamos após nossa própria partida é reconfortante, especialmente para os que têm fé em algo além desta vida. Em várias tradições religiosas, a ideia de que a morte não é o fim, mas uma passagem para uma nova forma de existência, é uma crença central. No cristianismo, por exemplo, fala-se frequentemente sobre a ressurreição e o reencontro das almas no céu. Para muitos que perderam seus entes queridos, essa esperança de um reencontro proporciona um alicerce de fé que os ajuda a suportar a dor da separação. Mas não é apenas nas religiões tradicionais que encontramos essa ideia de continuidade da vida. As correntes espirituais contemporâneas, incluindo as crenças sobre a reencarnação, também falam sobre a continuidade da jornada espiritual. Para quem acredita em reencarnação, a morte é apenas uma parte do ciclo, e a alma volta a se reunir com aqueles que foram importantes em suas vidas anteriores. Esse conceito de que o amor e as almas permanecem conectados por toda a eternidade oferece um alicerce para aqueles que buscam encontrar sentido e propósito após uma grande perda. Carlos, um homem que perdeu sua irmã mais nova de forma inesperada, encontrou consolo em sua própria busca espiritual. Ele acreditava que a alma de sua irmã estava em um lugar de paz, e que um dia, quando chegasse a sua hora, ela estaria lá para recebê-lo. A ideia de que todos nós fazemos parte de um plano maior, de um plano divino, trouxe-lhe paz e um senso de propósito. A fé em um reencontro espiritual foi o que realmente ajudou Carlos a superar sua dor e seguir em frente com sua vida. Como criar pontes entre os mundos? Para aqueles que acreditam que a morte não é o fim, a ideia de criar pontes entre os mundos, o físico e o espiritual, é fundamental para manter a conexão com aqueles que partiram. Essas pontes podem ser simples gestos diários, como acender uma vela em homenagem ao ente querido, fazer um prato que a pessoa adorava ou simplesmente dedicar um momento para lembrar com carinho das experiências vividas juntos. Essa tradição de criar pequenos rituais espirituais pode ser uma maneira poderosa de manter viva a memória e a presença de nossos entes queridos. Além disso, esses rituais ajudam a aliviar a dor do luto e a encontrar um propósito maior na vida. Lembrar-se de uma pessoa querida não precisa ser algo doloroso. Pelo contrário, pode ser uma oportunidade para celebrar a vida dessa pessoa, honrando sua memória e mantendo sua energia viva em nossos corações. Exemplo: o legado de amor e lembranças de Ana. Ana, uma senhora de 72 anos, perdeu seu marido há mais de 5 anos. Ela começou a estabelecer pequenos rituais diários em homenagem a ele, como visitar o jardim que cultivavam juntos e sentar-se na varanda ao entardecer, exatamente como faziam antes de sua morte. Ao fazer isso, ela sentia que sua presença ainda estava ali, junto a ela. Para Ana, esses pequenos gestos não apenas a ajudavam a lidar com a dor da perda, mas a conectavam diretamente com a energia e o amor que ela ainda sentia por ele.
Agora que você refletiu sobre a continuidade da vida após a morte e a importância de manter a memória e a conexão com aqueles que se foram, gostaríamos de saber, você já experimentou sinais, sonhos ou momentos em que sentiu que seus entes queridos estavam por perto? Compartilhe sua experiência conosco nos comentários abaixo. Sua história pode ser de grande ajuda para outras pessoas que estão passando por situações semelhantes. Se este vídeo tocou seu coração, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais histórias inspiradoras. Estamos juntos nesta jornada espiritual e emocional, e cada um de vocês faz parte dessa comunidade especial. Vamos seguir com esperança e amor, sabendo que o reencontro com nossos entes queridos é algo que podemos aguardar com confiança. Até breve, com mais histórias e mensagens que tocam a alma.